Vou começar com uma afirmação que pode ser que achem estranha. Mas a afirmação é a seguinte: sempre que nós tivermos que agir, nós escolhemos a nossa melhor opção. Vocês concordam? Mas como é que nós podemos concordar? Porque com muita frequência nós ouvimos quando alguém faz alguma coisa e os circunstantes acreditam que aquilo foi uma tremenda bobagem, fazem a afirmação: ele tinha tanta coisa melhor para escolher, foi escolher logo essa. Quando eu falo a melhor opção, isso não significa que ela seja fantástica. A melhor que aquele que vai agir tem à sua disposição. Enquanto que outro que faz essa apreciação, que ele tinha tanta coisa melhor, possivelmente ele tenha outras opções para fazer, mas aquele que agiu não tinha. Mas será que é tão estranho assim de que nós sempre escolhemos a nossa melhor opção? Vamos supor o seguinte: a gente sai de casa para ir até o trabalho, a um caminho a ser realizado. Qual é o caminho que nós escolhemos para ir? O melhor caminho, certamente. E o que seria o melhor caminho? Isso depende daquilo que cada um acha. Pode ser que ele pretenda um caminho rápido ou um caminho que seja mais tranquilo, mas para ele aquele é o melhor caminho. É possível que alguém um dia chegue e fale, pergunte a ele: como é que você faz para ir da sua casa até o trabalho? Então diz: eu vou dessa forma aqui, vou por esse caminho. Olha, mas tem um caminho aqui que você vai economizar tempo, faz isso, aquilo. E a pessoa registra isso, vai verificar e, de fato, o caminho que foi indicado é um caminho melhor. Qual é o caminho que ele vai escolher a partir desse dia? Esse. Ele vai continuar escolhendo o melhor caminho. Uma outra coisa que nós precisamos considerar: será que quando nós agimos, a intenção, o objetivo que nós pretendemos alcançar, será que é um objetivo positivo? Aí, novamente, as pessoas: como? É um objetivo positivo. Veja só o resultado daquilo que ele fez. Muito bem, isso pode e vai nos levar, então, para aquele que é o tema que nós vamos desenvolver aqui hoje, a questão da dependência química. A primeira coisa que nós poderíamos considerar: aquele que resolve consumir produtos químicos que podem levá-lo à dependência, é esse o objetivo que ele quer? Ou isso é apenas um meio para ele alcançar alguma outra coisa? Vamos supor que uma pessoa está numa dificuldade imensa, está num beco sem saída, desesperado, e vem à cabeça: olha, se eu me entorpecer com as drogas, eu vou conseguir livrar-me disso aí. Qual é o objetivo que ele quer alcançar? É o consumo da droga? Não. Ele quer se livrar da dificuldade, ele quer ver se sai do beco sem saída. E o objetivo é positivo nesse caso? Querer sair do beco sem saída não é algo positivo? Certamente é. Então, aí nós estamos diante de duas coisas importantes. Nós sempre escolhemos a nossa melhor opção e o objetivo que nós estamos querendo alcançar sempre é positivo. Então, voltemos à questão: por que as pessoas resolvem consumir drogas? Há uma série de situações em que isso pode acontecer. Eu dei um exemplo aqui agora: ele pode estar numa dificuldade imensa e querendo, com isso, sair fora disso. Ele pode estar atravessando dificuldades das mais diferentes natureza. Mas, às vezes, é possível que ele faça parte de um grupo e, nesse grupo, começa a haver ali uma condição em que, para que ele seja aceito naquele grupo, ele precisa fazer aquilo que o grupo faz. E ali o grupo está preso nesse tipo de consumo. Isso me faz lembrar a época que eu tinha mais ou menos 18, 19 anos, eu não fumava. Acontece que o grupo que eu frequentava, todos fumavam. Eu era o único estranho ali que não fumava. E, por algum motivo,
Eu acabei entendendo que para ter sucesso com as meninas, eu precisaria fumar que nem os outros, porque os outros tinham sucesso e eu não. Então, começo a fumar. O objetivo era fumar? Não. O objetivo era se integrar no grupo, o objetivo é ter sucesso com as meninas. Esse era, é um objetivo positivo? É um objetivo positivo, não há nada errado quanto ao objetivo. E aí, então, eu me lembro de que esse processo de fumar não é um processo simples, né? Precisa aprender a fumar. É ruim para chuchu no início, né? O fumante certamente já passou por essa experiência. Eu vou avisando, eu não fumo mais já há muito tempo. Desde 1974 que eu deixei de fumar. Muito bem. Então, muitas vezes, as pessoas, diante de pressão do grupo, acabam indo por esse caminho. Mas pode ser que não seja isso. Pode ser que ele já ouviu tanto, olha, é um barato, consumir droga, não sei o que lá, e talvez você fale, não, eu quero experimentar isso aí, para ver como é que é isso aí. A curiosidade nos leva a fazer várias experiências em nossa vida. E não somente em situação como essa, mas há uma outra infinidade de situações em que nós procuramos, através da curiosidade, através do exercício de algumas experiências, ver se a gente consegue alguma coisa que seja adequada. Mas muito bem. Mas aí vem a situação em que a família pode estar envolvida nisso, os amigos podem estar envolvidos com isso. E a pergunta que eu faço é o seguinte: a família está preparada para poder ajudar uma pessoa que tornou-se um dependente? Porque o processo, no início, não há uma dependência. Há muitos, inclusive, que abandonam isso logo no início. Descobre que há uma melhor opção para escolher, que é não fazer aquele consumo. Mas, gradativamente, ele vai aprendendo a fazer aquilo. Quando menos espera, ele está dependente. E a dependência tem duas dimensões. Pode ser uma dependência física, em que o seu físico reclama aquele tipo de substância que ele está consumindo, e quando ele não faz isso, então há aquelas crises que se chama crise de abstinência, mas agora ele já está numa condição diferenciada de que precisa de ajuda. E a outra dependência é de natureza psicológica. Ele precisa vencer essas duas dependências. E a família está preparada para poder fazer isso? Normalmente, o que nós encontramos é a família chegando diante daquele que está nessa condição. Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Você está envergonhando a família, onde já se viu, você vai estragar a sua saúde, você vai fazer isso, aquilo. Isso me faz lembrar sobre a questão do meu vício de fumar. Eu era um leitor que todo mês comprava a revista Seleções e lia todos os artigos que ali estavam. Vinha fazendo isso há algum tempo. E essa revista, num dado momento, resolve fazer uma campanha contra o fumo, contra os fumantes. A primeira coisa que eles fazem é não mais fazerem propagandas de cigarro na revista. E, de fato, isso eles fizeram. Eu continuei lendo as Seleções, com exceção de um artigo. Você sabe qual seria? É dos artigos onde os especialistas, os médicos, faziam toda a descrição dos malefícios do hábito do fumo. Eu perguntei, eu estava preparado para deixar de fumar? Não. E quando a gente não está preparado e chega diante de uma descrição dessa natureza, o que acontece conosco? Nós sofremos, não é verdade? Então, o que eu fiz a partir daquela posição da revista? Eu continuei lendo, exceção desse artigo. Nunca mais li esse artigo lá. Não estava preparado para isso. E quando nós fazemos observações como aquelas que eu mencionei, diante de uma situação em que alguém está numa condição de dependência, que coisa horrorosa que você está fazendo, onde já se viu, está envergonhando todo mundo, a pessoa está preparada para deixar a sua dependência? De jeito nenhum, ele está totalmente enfiado na sua dependência. E toda vez que ele ouve esse tipo de recriminação, o que acontece com ele? Sofre.
Se, porventura, a proposta é levar ao sofrimento, ok, eu acredito que nisso nós estamos muito bem preparados para fazer isso. E o que é que se espera? O que se espera é que, numa situação de dificuldade, não só desse tipo, mas qualquer dificuldade que a gente venha a enfrentar, que nós encontremos um ombro amigo. E o que é um ombro amigo? Um ombro amigo, apesar de não ter orelha, mas é aquele que escuta. É aquele que está totalmente receptivo para ouvir o que a pessoa tem para falar. Não faz julgamento nenhum. Simplesmente cria a possibilidade para que a pessoa possa externar as dificuldades, o que está acontecendo. De qualquer forma, eu acredito o seguinte: nós não podemos separar, quer dizer, esse tipo de atitude perante alguém que está numa dependência sobre outras situações na vida. E nas outras situações da vida, as pessoas continuam não estando preparadas para poder ajudar aquele que está em dificuldade. E mesmo esse que chegou na dependência, ele já teve muitas outras experiências junto à família, em que a dificuldade era de outra natureza, mas a recepção era a mesma. Era crítica, o julgamento. E o que uma pessoa, diante de uma situação dessa, o que ele faz? Quando ele surge uma dificuldade, ele vai procurar os seus familiares para falar a respeito das dificuldades? De jeito nenhum. Ele sabe o que vai vir dali. Ele simplesmente quer um acolhimento, mas esse acolhimento não vem. E, a partir daí, então, ele se afasta. E aí é a situação mais normal de que muitas pessoas entram nessa condição de dependência e a família nem percebe. Porque não há diálogo, não existe um encontro onde as dificuldades possam ser acolhidas por aqueles que estão na sua volta. Então, isso é um impedimento muito grande. Agora, vamos considerar também por que esse tipo de coisa não resolve. Aqui nós temos que levar em consideração uma condição fundamental que todos nós carregamos, que é a nossa autonomia. O que seria autonomia? É a nossa capacidade de fazer escolha, é a nossa capacidade de exercermos o nosso livre-arbítrio. Então, aquilo que vem de fora, se porventura entra em choque com esse nosso mundo interior, não vai funcionar. E aqui é bom lembrar o seguinte: normalmente, muitas vezes as pessoas querendo ajudar, ou muitas vezes querendo dominar as pessoas, se utilizam desse expediente para dobrar a pessoa, para transformar a pessoa. Isso nós encontramos, inclusive, como muitas religiões, a postura que eles adotam para transformar, eu diria que em uma boa parte das oportunidades não é para transformar, é para exercer domínio sobre as pessoas. E há uma série de outras circunstâncias em que se procura exercer o domínio sobre as pessoas. E pode haver aquele que está bem intencionado, acredita que esse é o caminho dele poder ajudar. E como é que esse tipo de pressão que vem de fora acaba sendo exercido? Uma das possibilidades é através do medo. Vamos amedrontar a pessoa. E, às vezes, isso se materializa numa violência física, atingindo a pessoa, criando coisas desagradáveis para a pessoa. Ou quando a violência não é exercida, então vale a pena também anunciar possibilidades de que ela venha a ter algum prejuízo através da violência, que pode ser para a sua própria integridade, pode ser para as coisas que a pessoa possui, pode ser para as pessoas que fazem parte do convívio, os familiares e outros que sejam caros para a pessoa. Então, é muito comum, então, através da ameaça, do medo, querer dominar a pessoa. Mas eu com medo, olha, você vai ter problemas de saúde. Eu estou querendo despertar o medo na pessoa, não é isso? E achando que com isso vai transformar. Mas existem outras modalidades para fazer isso. Uma delas é despertar a vergonha. Onde já se viu fazer uma coisa dessa? Você está envergonhando a família, você está envergonhando a si próprio. Ou então despertar a culpa. Você não percebe que está fazendo a sua mãe, o seu pai e os seus irmãos sofrer com aquilo que você está fazendo?
essas duas possibilidades, da vergonha e da culpa, quando enfatizada, pode levar a pessoa a uma situação em que ela diz o seguinte: puxa vida, eu não adianta mesmo, eu não sei fazer nada direito, tudo que eu faço sai errado, não tem jeito. Nessa situação, o que acontece com a autoestima dessa pessoa? Vai lá para baixo. E uma pessoa que tem debilitado a sua autoestima vai encontrar recursos para poder sair da sua dificuldade? Não, vai se afundar ainda mais. Ainda mais. Mas aí alguém poderia perguntar, mas quer dizer que nós não exercemos nenhum tipo de influência nas pessoas com as quais nós convivemos, os nossos familiares, quem sabe os colegas lá onde nós trabalhamos? De fato, nós exercemos uma influência. Agora, a influência pode ser de duas naturezas, né? Pode ser uma influência aceitável, mas pode ser também uma influência que recusamos incorporar. Novamente, isso está associado a essa nossa condição interior. Então, percebam, voltando àquela afirmação inicial, que nós sempre fazemos a nossa melhor escolha. Então, imaginemos uma situação em que a pessoa faz alguma coisa que o outro entendeu totalmente equivocada e vamos castigá-lo. O castigo adiciona uma opção melhor para aquela pessoa escolher? Não. Se, porventura, ela descobrir outra, ela vai mudar, como no exemplo da trajetória do caminho para ir ao trabalho. Mas, se não encontrar, ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Esta é a razão do porquê o castigo não funciona. Aquilo que vem de fora, a influência que vem de fora, só vai transformar se a pessoa aceitar isso. Ora, para que a pessoa possa aceitar, nós podemos começar a ver alguma qualidade que essa influência deve ter. Ela não pode ser agressiva, né? Ela precisa ser uma influência amigável. Ela precisa ser uma influência que se repousa na harmonia, na serenidade, e não na violência ou qualquer outra forma desagradável em exercer isso. Então, esse é um ponto fundamental que nós temos que levar em consideração. Não se transforma ninguém sem que a pessoa venha aceitar isso. Quando ela aceita isso, certamente ela vai incorporar aquela influência. Aí, às vezes, as pessoas falam, mas, puxa vida, é possível nós organizarmos a sociedade sem que haja essas pressões exteriores, sem que haja essas determinações do que nós devemos e que nós não devemos fazer? Não, não é possível nós organizarmos a sociedade sem isso. Então, as normas de trânsito, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e normalmente essas normas sempre vêm acompanhadas da informação de qual é a punição pelo não cumprimento. Então, quanto a isso, sem dúvida nenhuma, isso é necessário. Agora, o grande equívoco que nasce é achar que isso transforma as pessoas. Não, isto tolhe as pessoas, isso obriga a pessoa a fazer coisa que talvez ela nem queira fazer. Um exemplo que eu costumo usar para conversar sobre isso, pegamos a questão do cinto de segurança. A lei que determina que nós temos que usar. O que aconteceria se amanhã essa lei fosse abolida? Todos continuariam usando o cinto de segurança? Não. Quem iria usar? É aquele que aceitou isso e que estaria disposto, inclusive, a fazer sem que houvesse a existência dessa lei. Mas, de qualquer forma, vamos deixar muito claro que, para que nós tenhamos uma relativa ordem dentro da sociedade, isso é necessário. Mas o que não é adequado é achar que isso transforma as pessoas. Esse é o grande equívoco das religiões. Elas acham que vão transformar as pessoas através das suas ameaças. Olha, se você continuar fazendo isso, provavelmente você vai ser um novo habitante lá do inferno. E tem mais, você vai lá e não vai sair mais daquilo, né? Isso transforma a pessoa? Isso me faz me lembrar, quando eu tinha lá os meus 10 anos de idade, eu tinha 2 ramos da família, um era protestante e outro era católico. Eu ia assistir ao culto protestante e assistia também às pregações lá na igreja católica. E tanto o pastor quanto o padre costumava dar uma relação das coisas que, se exercêssemos, estaríamos sendo candidatos para ir para lá, aquele lugar quentinho lá, né?
E eu ouvi aquilo, ele ia enumerando, né? Ah, essa aí não tem jeito. Essa segunda também não tem jeito. E a conclusão que cheguei é que tudo aquilo que falaram, eu ia incidir no erro, ia cometer aquelas coisas que está dizendo que eu não podia fazer. Isso nos leva a uma situação em que vai, não adianta fazer nada, então. Né? Eu não vou conseguir escapar com isso. O que está acontecendo? Está se matando a esperança. E, normalmente, quando existe essa pressão dessa forma, sem que a pessoa veja uma possibilidade de saída, ela perde a esperança, que é totalmente contrário a tudo aquilo que Jesus ensinou. E Jesus veio para nos confortar, para nos consolar e para despertar em nós a esperança. E vem totalmente contrário àquilo que nós poderíamos esperar na nossa convivência. Mas voltemos, então, ao nosso tema. Então, é preferível nós partirmos do pressuposto que as famílias não estão preparadas para poder lidar com dependentes químicos. E o que fazer, então? O caminho é procurar aqueles que têm a competência para fazer isso. E quem são essas pessoas? É o médico, é o psicólogo, é aquele que tem uma longa vivência de como tratar desse tipo de coisa. Inclusive, vai receber orientação de como proceder nos primeiros passos, como fazer para, quem sabe, o dependente aceitar uma sugestão para procurar o médico, para procurar o psicólogo. Então, com isso, deixa-se de incidir naquele equívoco que, no lugar de ajudar a vencer a dependência, aprofunda-se ainda mais o problema. Então, o primeiro passo é reconhecer se tem ou não competência para dar aquele tipo de ajuda. É evidente que aquele passo em que eu disse, ofereça o seu ombro amigo para ouvir, já é um progresso notável se isso acontecer. Mas isso não é suficiente. Há todo um encaminhamento, há todo um conhecimento necessário para que isso possa ser vencido. Percebam que quando a pessoa entra nessa condição de dependência, ela não vai sair mais sozinha disso. Ela precisa de ajuda. Isso me remete, inclusive, existe alguma possibilidade de poder vencer isso, mas isso acaba sendo alguma coisa rara. Eu vou usar o meu exemplo. Eu acabei saindo fora do meu vício de fumar por mim mesmo, não foi necessário, mas é evidente que a dependência do fumante não é tão extrema quanto a dependência daquele que consome drogas. Mas aí eu lembro que a primeira tentativa, eu falei, não, tem que ser um negócio abrupto, a partir de agora, nada. Muito bem, consegui deixar de fumar durante algum tempo. Cerca de um ano. Aí eu estava fazendo uma viagem, estava numa cidade aí, a trabalho, aconteceu lá algumas coisas que me incomodaram, e o que eu fiz para me desafogar? Voltei a fumar. Por quê? Porque se de um lado eu tinha resolvido a dependência física, mas não tinha resolvido a questão psicológica. Então, a ajuda que o dependente precisa são de duas naturezas. Provavelmente vai precisar de medicação, vai precisar de procedimentos de isolamento, qualquer coisa, para que ele possa vencer a dependência física. Porém, também há necessidade de todo um acompanhamento para que possa vencer também a sua dependência psicológica. E os especialistas nisso dizem o seguinte, a dependência física é possível, sim, eliminar. A dependência psicológica é possível atenuar, mas nunca é totalmente eliminado. E isso diz o seguinte, que depois de vencido a dependência física, é necessário que haja muito cuidado da própria pessoa que se libertou disso para não voltar a incidir. Como eu disse, no meu exemplo, era uma coisa uma dependência tão aguda, mas que ela se estabelece, especialmente com determinados tipos de droga. Isso significa que mesmo depois em que as coisas estejam aparentemente resolvidas, quer dizer, resolvido sob o ponto de vista da dependência física, não há mais o consumo da droga, haja um acompanhamento psicológico para que não venha acontecer aquilo que eu fiz quando eu tive dificuldade lá na minha viagem e voltei a fumar. Depois
depois eu consegui me livrar. O método eu não vou dizer, porque é um método que serviu para mim. Essas coisas também nós temos que levar em consideração. Cada pessoa precisa de um tipo de ajuda que leve em consideração as suas características pessoais. Portanto, eliminar a dependência não é algo que se processa da mesma forma com todas as pessoas através de uma receita. Não é assim. Daí porque o profissional é fundamental nisso, porque ele vai saber lidar com as diferenças, com as condições particulares de cada um que esteja nesse tipo de situação. E no tocante à ajuda espiritual que as pessoas possam receber, é possível? Claro, é possível. E o primeiro passo seria a própria família procurar ajuda de natureza espiritual. De alguma forma, ela vai ser fortalecida, vai ser confortada para poder lidar com isso de uma forma melhor. Mas, evidente, com o acompanhamento do médico, do psicólogo também. E quanto ao dependente, trazê-lo para a casa espírita, se ele quiser, sem querer forçar, sem usar aqueles expedientes lá de ficar assustando a pessoa. Mas dentro desse processo, chega um dado momento em que, quando nós oferecemos uma condição de acolhedores, de oferecer a possibilidade de pessoas se expressar, falar a respeito das suas dificuldades, pode acontecer que, num dado momento, até a pessoa pergunta: aonde é mesmo que você frequenta? Que casa que você vai, que está havendo assistência espiritual? Aí chegou o momento, ele aceitou. Porque a imposição não vai resolver nada. Ela pode até ser arrastada, mas vai adiantar? Quantas vezes vai conseguir arrastá-lo? Uma vez, duas vezes? E depois não consegue mais. Então, recapitulando, nós escolhemos a nossa melhor opção, mesmo quando vamos por esse caminho de consumir drogas? Sim, em cada condição foi uma melhor opção. O outro lado, mas tinha tanta coisa melhor. Tinha para o outro, mas para aquele, não. Isso nos leva a ter uma compreensão diferente de como é que nós temos que lidar com as dificuldades dos outros e também lidar com as nossas dificuldades. Porque se nós considerarmos isso, uma coisa que nós eliminamos da nossa vida é culpa. Se eu fiz aquilo porque aquilo é a única coisa que eu sei fazer, eu devo me sentir culpa por isso? Não, eu devo sentir-me responsabilidade e procurar vencer aquela limitação e procurar encontrar uma solução que seja, uma opção que seja melhor com aquilo. Por que não culpa? Normalmente, quando nós entramos num processo de culpa, o mecanismo é o seguinte: eu preciso ser punido. A culpa precisa ser resolvida pela punição. Isso faz parte da nossa cultura, né? O culpado precisa ser punido. O que se espera é que nós, ao longo da vida, assumamos responsabilidade. E é uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Quando assumimos a responsabilidade, nós não estamos atrás de punição. Nós estamos atrás da possibilidade de reparar as coisas equivocadas que nós fizemos, que é completamente diferente. O culpado que dá uma de coitadinho esperando que ele seja castigado, vamos supor que venha até o tal do castigo. O assunto está resolvido? Não, não está resolvido. Porque a única forma de nós sairmos de qualquer tipo de dependência é quando nós assumimos a responsabilidade. E no caso do dependente químico, fica muito claro, para que ele possa chegar numa condição de assumir a sua responsabilidade, ele precisa de uma ajuda inicial. E não tenho a menor dúvida de que, se o caminho a ser trilhado seja o caminho correto, esse tipo de dificuldade será vencido. Vocês concordam que nós sempre escolhemos a nossa melhor opção? Então, vir à luz divina no sábado à tarde, às 15h30, foi a nossa melhor opção, não foi? Se tivesse alguma coisa melhor, talvez nós não viéssemos aqui, não? Mas a nossa escolha foi feita porque nós entendemos que era. E o objetivo é positivo, é também positivo. Nós viemos aqui para poder conversar a respeito das coisas espirituais. Eu agradeço a oportunidade e que possa sempre voltar aqui. E que nós possamos ser amparados pelo plano espiritual e, no plano espiritual, ter ajuda inestimável do nosso Mestre Jesus.